Ezequiel era o maior ativo político do Rio Grande do Norte, que ainda não tinha se decidido. Muito falou e tentou se especular, Ezequiel iria indicar vice do PT, falou-se tudo. Há mais de um mês, Ezequiel tinha fechado com Álvaro Dias e Rogério Marinho. Ezequiel desembarcou na direita e desembarcou com Álvaro Dias, por quê? Porque ele viu pesquisas, não essas pesquisas que são publicadas, mas pesquisas quantitativas do cenário eleitoral daqui para outubro. E Ezequiel vem e ele trouxe aí 12 prefeitos para Álvaro, que se juntaram a 92 prefeitos que Álvaro tinha. Então aí Álvaro ultrapassa aí os 100 prefeitos. Então é um ativo a ser comemorado, e é engraçado que 2 dias depois da festa lá do PSDB, que juntou gente, também estava chuvoso, muita chuva, tem chovido mais de 100 milímetros nas últimas horas, e eu cheguei a pensar que o evento iria flopar, que não iria gente, mas estava o Olimpo, que é uma casa de eventos aqui em Natal, totalmente lotado no sábado pela manhã. Ezequiel, 2 dias depois que deu o apoio a Álvaro Dias e o senador Estilo Valentim, que tenta a reeleição, que concedeu entrevista hoje aqui na 96, ele também anuncia, e vai ser na quinta-feira no evento Arena das Dunas, o apoio à senadora Zenaide Maia. E aí tem uma coisa engraçada, Zenaide e Estives, que estão tentando a reeleição, eles contam cada um com mais de 100 prefeitos também. E Zenaide, ela, com esse apoio de Ezequiel, ela demonstra ainda mais favoritismo. No palanque da direita, que estava lá Ezequiel, que estava lá Estilo Valentim, estava lá Álvaro Dias, o Coronel Hélio não foi. Não foi porque Ezequiel era um evento do PSDB e Ezequiel não vai apoiar o Coronel Hélio. E aí nós vamos ter várias situações nessa campanha de chapas incompletas no palanque. Porque tem cidade que vai ser Álvaro, Stevenson e Zenaide, tem outra cidade que Álvaro e Steve podem ir com o Coronel Hélio. Da mesma forma, Teste Tinoco vai ter dificuldade de ir. Há muitas cidades que têm o apoio de Zenaide, né? Zenaide vai ter que fazer uma campanha muitas vezes sozinha, porque o prefeito não dá o apoio a ela, mas não dá o apoio ao Alisson, que é o candidato dela, né? E na chapa do PT, no PT vai ter uma cisão, essa que está grande, porque Samanda e Cadu é uma coisa e Rafael Mota é outra coisa totalmente diferente. Eu vejo aí a senadora Zenaide tentando casar o voto com o Técio, eu vejo o Estilo Valentim teoricamente também na chapa, da chapa, vão aparecer junto o tempo todo, casar o voto com o Coronel Hélio, mas no PT, e aí eu vendo essas imagens, eu passei o final de semana todo e a gente vai falar muito do PT, a escolha de Larissa Rosado, as primeiras cenas de Larissa Rosado com o PT, mas o PT tem um problema de apresentar Rafael Mota, porque Rafael Mota tem, na teoria, uma capilaridade maior que Samanda, que também, assim como Cadu, não decolaram. Mas eu acho que o eleitor da esquerda ainda vai olhar, e agora vai ter campanha, a partir do dia 15 de agosto vai ter gente na rua pedindo votos, e aí eu acredito que acabe decolando, porque a governadora tem 30% de aprovação e o presidente Lula tem mais de 50%. Então não se pode desprezar o tamanho da esquerda aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, amigos. Esse ano é uma espécie de campanha atípica, porque a gente estava vendo desde janeiro, em especial, um ritmo de campanha mesmo já, né? Um ritmo, bloco na rua, pré-candidato, já se comportando como candidato, né? A gente chamava aqui de pré-candidato, mas já era como candidato. E a minha dúvida era como era que ia ser, então, quando chegasse de fato o período da campanha, que está chegando agora. Começa com as convenções, na sequência vão ter os registros de candidaturas e oficialmente esses nomes passam a ser chamados
de candidatos e não mais de pré-candidatos. E pelo que a gente está acompanhando, pelo que a gente viu, que a gente ainda vai ver, inclusive, tanto nesses dias quanto no próximo fim de semana, o ritmo da campanha ele começa a ganhar uma outra forma. Se a pré-campanha parecia uma campanha em si, o calendário eleitoral está indicando que os blocos de Álvaro, de Alisson e de Cadu vão ter uma dinâmica que eu diria que até hoje não foi vista. E eu falo sobre essa dinâmica que até hoje não foi vista porque as imagens que a gente está vendo de convenções, as convenções partidárias, elas são por si só um evento muito significativo, mas eu vi uma comparação, eu vi rodando no grupo, que comparando o que houve o fim de semana com a Meia do Sol. Onde você abria no Instagram tinha algum tipo de foto, tinha algum tipo de enquadramento, que é exatamente o que as campanhas estão fazendo, na ideia de massificar o evento o máximo possível para dar justamente a dimensão da grandiosidade que cada palanque quer demonstrar aí com os seus candidatos. Também tem uma coisa muito interessante, embora o anúncio da campanha, embora o anúncio de Ezequiel tenha sido dado na semana passada, a gente sabia que ia ter esse evento no sábado, onde ia ser formalizado esse apoio ao palanque de Álvaro Dias. Nesses últimos dias, tanto no fim de semana quanto hoje, pelo que eu apurei, houve momentos nas agendas dos palanques do PT e do União Brasil para analisar como esse anúncio, como essa união teria impacto na dinâmica da campanha, tanto de Álvaro, como exatamente Ezequiel vai impactar positivamente, quanto o que significa para os adversários terem agora esse novo bloco aí para enfrentar. Quando chegar na hora de falar sobre o palanque do PT, tem algo que eu queria trazer sobre Larissa Rosado, que passa pela estratégia de como o PT está enxergando ela e o ativo que ela pode ser lá em Mossoró.